Olá, está começando mais um Povo Economia aqui na TV O Povo. E hoje nós vamos falar sobre importação de máquinas e equipamentos pela indústria cearense. Para discutir o assunto, eu recebo a diretora de aduanas da Câmara Brasil Portugal no Ceará, Verônica Gurgel. E você acompanha ainda as dicas de Luiz e Porto Freire no Educação Financeira. Tudo isso e muito mais você confere agora no Povo Economia, que já está no ar. A crise na Europa se transformou em uma oportunidade para os empresários brasileiros renovarem o parque industrial. Além dos equipamentos novos, muita gente tem adquirido equipamentos que estavam parados nas fábricas europeias. O crescimento das importações, entretanto, passou a ser visto pelo governo também como risco para as empresas nacionais que produzem essas máquinas e equipamentos. E essa questão virou um ponto de discussão entre os empresários brasileiros e portugueses que tentam transferir sua produção para o Brasil. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a diretora de aduanas da Câmara Brasil Portugal no Ceará, Verônica Gurgel. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Neila. É um prazer estar aqui. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão da importação de equipamentos. O que é permitido hoje? Hoje, a legislação brasileira permite importar máquinas, equipamentos e unidades fabris novas. E não há restrição para isso. No entanto, a regra do governo é proibir a importação desses mesmos equipamentos e máquinas e unidades fabris seminovas. Só que tem um detalhe. Ele abriu uma concessão para que, se esses equipamentos e máquinas e unidades fabris não tiverem similar nacional, então, após análise do DSEX, ele analisaria a possibilidade, colocaria em consulta pública, no site do DSEX, e após, se não houver na indústria nacional uma manifestação de que a indústria nacional produza esse tipo de máquina, equipamento ou unidade fabril, a licença é deferida, então o importador poderá fazer o procedimento, mandar embarcar a mercadoria e desembaraçar aqui no Brasil. Quais são as máquinas e equipamentos hoje mais importadas? Bom, construção civil, como a construção civil está muito acelerada, nós temos notado que uma grande quantidade de máquinas, gruas, escavadeiras, embora que haja escavadeiras produzidas no Brasil, mas algumas escavadeiras que têm maior alcance, que são têm uma capacidade de produção muito mais elevada, então essas escavadeiras são permitidas. Equipamentos mais modernos são permitidos. Mais modernos, exatamente. Em função da questão do ganho de produtividade. Exatamente. É no sentido que o que é similar? Similar não é parecido. Similar quer dizer que um equipamento estrangeiro, vamos supor, ele tem a capacidade de fazer as mesmas coisas que o equipamento do Brasil. Então, o governo brasileiro tende a não permitir esse tipo de equipamento. No entanto, o mesmo equipamento, se ele tem um poder de potência, ou então uma redução drástica da energia consumida, esses são alguns requisitos de produtividade também, que é muito importante, melhoria do acabamento do produto final. Então, são requisitos que são analisados pelo DSEX. Hoje se importa mais da China e da Alemanha em termos de máquinas e equipamentos. Como é que fica Portugal nessa história? Não, há também uma grande importação de equipamentos europeus, Com a crise europeia, como você mesmo falou, muitos equipamentos diminuíram drasticamente sua produção, ou então teve caso de indústrias que realmente fecharam. Nós temos notícia de mais ou menos uns 2 anos, uma grande indústria têxtil aqui importou um equipamento da Europa seminovo. A tecnologia ainda nem chegou ao Brasil. Mas eu digo assim, Portugal hoje vende muito para o Brasil equipamento seminovo? Vende. Com essa, vamos dizer assim, os investidores portugueses vindo aqui para o Brasil, logicamente, se eles têm um equipamento ou uma unidade fabril inteira disponível na Europa, querem transferir, claro. Mas isso dentro daquelas regras que a gente colocou anteriormente, sem similar nacional, que é analisada caso a caso. Isso tem tido muita dificuldade? Eles têm tido muitas dificuldades nessas importações? Não. As que nós acompanhamos não teve problema algum.
E qual a questão hoje? É porque o volume, as empresas querem transferir mais equipamentos, querem comprar mais equipamentos? Seria a questão de um volume maior? Neila, hoje a gente pode analisando bem o mercado, você pode notar que a concorrência, ela, mesmo que uma empresa trate única e exclusivamente no mercado nacional, nós não podemos falar de concorrência nacional. Hoje, a concorrência é internacional. A China está entrando realmente com grande agressividade em todos os países do mundo, especialmente aqui no Brasil. Nós tivemos até uma notícia que foi publicada no jornal O Povo, acho que não, se não me engano, na quinta-feira, que os chineses compraram o último banco cearense. Né? Então, assim, eles se prepararam para isso, né? Eles estão entrando muito agressivamente, como eu falei, no mercado, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Então, isso é preocupante. Então, as empresas brasileiras devem se preparar e os europeus podem ser parceiros? Podem ser parceiros, exatamente. Porque eu entendo o seguinte, a notícia que a gente lê nas mídias ou alguns trabalhos mais específicos, em áreas específicas, é que a indústria nacional, infelizmente, ela está passando um processo de desaceleração. Né? E, segundo até a informação da ABIMARC, o parque industrial é muito antigo. Né? Isso é preocupante. Né? Então, assim, o que seria perfeito para nós brasileiros, o que seria melhor para o nosso país, que nós produzíssemos realmente equipamento de ponta, que nós fossemos exportadores ao invés de importadores desses equipamentos. Mas se eu vejo assim, o Brasil, para ele se adequar a isso é uma opinião pessoal minha, então vamos passar, já maior, então vamos intermediário, né? Então é o seguinte, foi dito que o parque industrial brasileiro é, em média, 17 anos, isso é uma idade muito avançada para o parque, né, que perde em produtividade, perde em eficiência, né, e perde em competitividade. Né? Então, se ele puder galgar, assim, por etapas, né, não poderia comprar, por exemplo, um equipamento novo, zero, né? Mas pode um equipamento seminovo, de 3 anos, 5 anos, que às vezes a tecnologia ainda nem chegou aqui ao Brasil. É como assim, eu dou um exemplo assim, muito, muito claro. Eu tenho dinheiro para comprar um carro 1.000, né? Um carro sem nada. Mas o mesmo dinheiro, o mesmo montante, eu posso comprar um carro com mais acessórios, que vai me dar mais conforto, com ar-condicionado, com algum acessório extra que me dará mais conforto. Eu vou trabalhar mais tranquilo e minha autoestima vai melhorar. Né, em todo esse contexto. Então, eu acho que essa é para o momento atual, não que seja para sempre essa situação. Porque, eu volto a dizer, o ideal é que nosso país ele dê uma alavancada na produção. Né, em todos os sentidos, mas isso é uma coisa mais complexa, que envolve outras áreas que a gente já sabe o que é. Né? Eu me lembro quando eu era criança, eu ouvia muito dizer nas escolas, né, o Brasil é um país do futuro. E eu, como era na minha inocência, minha vontade era ser astronauta, né? Como o homem já tinha ido à Lua, não, eu vou ser astronauta porque eu vou para Marte. Continuamos tentando o futuro, né? Exatamente, exatamente. Né? Isso a gente tem, eu vejo assim, como cidadãos brasileiros, a gente tem que se questionar isso. E qual seria o modelo de importação? Seria como os chineses fizeram? Se importa, aprende a tecnologia e depois passa a produzir no Brasil? Olha, eu acredito que o brasileiro, de todos os países do mundo, é o mais improvisa mais, é o mais, vamos dizer, como na linguagem marinheira, o mais safo. Né? Porque ele, dentro das dificuldades que nós vivemos, encontra sempre uma alternativa. Eu creio que passa muito pela educação. Né? Se podemos citar os chineses fizeram isso, estão fazendo isso. Hoje eles não falam mais em educação de qualidade, eles falam de educação de alta qualidade. Né? Nossas escolas precisam repensar o modelo, nosso povo já está sentindo essa necessidade, já está cobrando como cidadãos, não é apenas criticar, que eu não vejo isso como uma crítica, mas cada cidadão é alguém que pode contribuir com o país, mesmo na limitação do seu trabalho, seja iniciativa privada, seja funcionário público. Eu creio que nós, como cidadãos, sempre podemos mais do que nós podemos pensar. Então, de ver além, o que é que nós podemos fazer pelo nosso país, é como disse Kennedy, né? Não pergunte o que o país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Nós chegamos, como cidadã, eu vejo que nós chegamos num momento crítico.
Você fala nessa questão da produção, de alavancar a produção. Tudo nosso país, porque tudo vem em conjunto, não é uma coisa só. Precisamos melhorar, se fala muito em reforma tributária, né? Embora não seja especialista na área, mas de qualquer maneira a gente, como cidadão, a gente vê que nossos tributos têm uma destinação realmente efetiva. Nossa maneira de trabalho, né? E tudo, enfim. Então, todo um contexto que precisa ser estudado pelos especialistas, que eu volto a dizer, eu não sou especialista, mas que precisa repensar o Brasil. Como cidadãos, todos nós precisamos repensar o Brasil. Como é que é esse trabalho da Câmara Brasil-Portugal nessa área de aduana? Bom, a diretoria de aduanas foi criada exatamente para dar suporte aos portugueses, né, que viriam aqui para o Brasil, que se instalariam, né, porque ela tem a missão não só de concretizar, mas de apresentar a viabilidade, que muitos projetos talvez sejam viáveis, né, diante da legislação brasileira, que ela é muito específica, né, e rigorosa também, né, mas não é que não estou dizendo que não deva ser, mas que tem que ter cuidados. Você acha que é muito protecionista? O brasileiro ainda é muito protecionista? Eu creio que sim. Eu creio que, claro, que a proteção deve ter, mas deve ter também a contrapartida, né, de poder a indústria nacional dar uma alavancada. Né? Isso é que a gente espera como país, que nós sejamos grandes exportadores. Né? Preferimos que é o melhor para o país. Claro que mas antes tem que desenvolver a tecnologia. Isso, é isso que vocês defendem. Isso, porque hoje o Brasil ele exporta muito commodities, né? Frutas, carnes, minério de ferro. Por exemplo, minério de ferro. Né? Nós exportamos cerca de 80% do minério de ferro. Em torno de 50% vai só para os chineses. E depois nós importamos produto navios, acabado. Né? Então, essa é a minha visão de mudança, né? de paradigmas, enfim, de destinos do país, né? Linhas médias. Essa questão da importação de equipamentos, o evento que vocês promoveram aqui em Fortaleza também foi transmitido em Portugal. Como é que foi? Como é que é esse trabalho de transmissão e de discussão simultânea nos dois países? Pronto. A Câmara Brasil-Portugal hoje ela está fazendo um trabalho excelente, né? Tanto é que existe um programa em Portugal que é o Siga-me, que até a doutora Elizabeth e o doutor João Reis até já tiveram a oportunidade de vir falar. Então a Câmara vai estar implantada no Brasil. A Câmara Portugal, juntamente com o SIM, Centro Internacional de Negócios, é que ficarão dando apoio a esse... Que é um projeto piloto no Brasil. Então isso já foi um começo do trabalho. Já. Talvez um reconhecimento realmente que a Câmara está fazendo um excelente trabalho, agora com o presidente Zé Maria Zanoc, e também anterior, o Jorge Schalkman, que fizeram um excelente trabalho. Com relação às necessidades, o que é que os portugueses mais reclamam? Tem 1.600 empresas portuguesas instaladas no Ceará, segundo o último censo apresentado. Esses são números da Junta Comercial, os últimos números da Junta Comercial. Essas empresas, quando elas chegam no Ceará, elas trazem também os equipamentos que usavam em Portugal? Trazem. E assim, o que elas mais tentam entender realmente é a complexidade da nossa legislação. Né? É basicamente isso. Essa é a grande dificuldade do investidor. De entender e se adequar, né? Porque a União Europeia ela passou por uma transformação de simplificação, né, dos processos e tal. Então, esse é o cuidado. E quando a gente atende um cliente estrangeiro, a gente redobra de atenção, de explicar como é que as coisas acontecem, né? Porque o que acontece às vezes, já aconteceu. O exportador lá fora manda os equipamentos para cá e sem, até usado, já aconteceu, né? Quando a gente já chega a caminho, né? Então, teve há uns 4 anos atrás, teve um espanhol, né? Que ele mandou o equipamento, mas aí, só que ele estava com assessoria aqui no Brasil. E eles informaram que precisavam de uma licença de importação, só que não disseram o detalhe que era antes do embarque. Mas nós fizemos, né, aqui, embora depois que tenha chegado, ele pagou as multas, mas o equipamento dele foi todo nacional, ele trouxe em admissão temporária, foi feito esse procedimento.
No caso dos portugueses, devido à facilidade da língua, eles também acham que a legislação é semelhante? Acontece muito problema dessa natureza? Acontece às vezes, eles pesquisam pela internet, já aconteceu, né? Ele pesquisa pela internet e acha que a legislação é bem simples e não é, né? Tem muito problema de equipamento parado no porto em função dessas questões legais? Olha, eu não posso afirmar do universo todo que... Mas aqui assim, no Ceará? Olha, eu não tenho notícia assim, de equipamentos realmente parados. Agora, porque, vamos dizer assim, porque alguns deles a gente não tem conhecimento, né? Mas assim, o que passa, que a gente tem conhecimento que passa pelas nossas mãos, tudo foi feito com tranquilidade. Então, está acontecendo com tranquilidade. A questão é o potencial de negócio que existe com esses equipamentos parados, com preços mais acessíveis. Competitivos, exatamente, né? E o segredo é você cumprir todos os requisitos que o governo brasileiro pede. Ele tem que, para ele, vamos dizer assim, para ele deferir uma licença de importação, ele tem que entender qual é o equipamento. Tem realmente uma descrição, né, que você tem que fazer, minuciosa, detalhista do equipamento, para que ele possa entender, não, esse equipamento realmente não existe no Brasil. Né? No caso dessas importações, você falou muito da construção civil. Outras áreas também estão buscando negócios com importação de máquinas? Tem outras áreas, mas assim, não chegou a ser algo mais efetivo, né? Mas tem mais consultas, né? Inclusive, esse programa, né, nesse evento de transmitir para Portugal é exatamente isso, para esclarecer o importador lá fora o que pode e o que não pode trazer aqui para o Brasil e como pode fazer. No caso dos brasileiros, os brasileiros têm buscado mais esse trabalho de aduana para compra de equipamentos? Ou o interesse é mais os estrangeiros que chegam aqui? Não, tem. Inclusive, empresas que ainda não tinham entrado no comércio exterior, né, eles já vislumbram isso. Como eu falei, hoje o mundo está muito pequeno, né? Então as pessoas se viajam mais, tem a internet que é uma ferramenta muito boa para dar vamos dizer, olhos no mundo que está acontecendo, né? E muitas vezes o próprio representante das máquinas vem aqui para o Brasil, porque é um mercado muito atrativo. E já chega oferecendo seus produtos. Isso, né? Exatamente. Nós tivemos recentemente, de um cliente nosso, importamos um equipamento que foi até pelo Porto de Vitória, não por conta de aqui não, unicamente pela logística, que era mais barata, embora viesse rodoviário, vir pelo outro porto. Do que chegar ao porto do Pecém ou ao porto do Mucuripe? Por conta de que o navio já tem uma rota semanal e para cá teria que ser uma rota, não era de linha, vamos dizer assim. Como é que é a questão do custo? O custo portuário aqui no Ceará e no Brasil? As empresas preferem ir para outros lugares do que trazer direto para o Brasil? Ou direto para o Ceará? Não, aí vai depender realmente do custo, né? E nós tivemos esse importador que ele trouxe por outro porto somente por conta do custo. Porque como lá o Porto de Vitória tem uma rota semanal, inclusive é um equipamento que veio de Portugal, mas a empresa é brasileira, mas assim, o custo dele, ele vem toda semana, então o custo é bem mais barato, que não seria só esse equipamento, né? Então, o custo dele foi quase duas vezes e meia, o que seria trazendo direto para um porto aqui do Ceará. Porque o navio, como não é a linha normal, então ele tinha que fazer uma escala aqui em Fortaleza. Então, tudo isso é um custo bem elevado, né? Desviar o navio para cá, para Fortaleza. São poucas as rotas ainda para os portos aqui do Ceará, tanto o Mucuripe como o Pecém? Eu acho. Mesmo um navio de linha mesmo. Então, tem que crescer para ter uma importação. Uma exportação maior teria que ter essa estrutura também mais negociada. Agora, eu acho que precisa, eu particularmente, eu acho que deveria ter alguma discussão sobre isso, né? Vai até ter um evento agora em novembro, dia 20 a 23 de novembro, da Expolog, né, que eu acho que vai ter uma conversa sobre isso, né? Há muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar com despacho, que se diz que o Ceará ele é um ponto muito fundamental da logística no Brasil, por conta da localização dele, perto da África, perto da Europa e perto dos Estados Unidos. Só que até agora
Não se viabilizou. Não se concretizou isso, né? Eu acredito que por essas obras, esses investimentos todos aqui no Ceará, eu acredito que em breve vai ter uma mudança nesse perfil. Questão que o breve tem demorado bastante. Bastante. Inclusive, que se você quiser mandar uma carga para, vamos dizer, países, Venezuela, Colômbia, Peru, ela demora muito, que ela tem que ir pelo sul, ela não tem rota direta. Tem que fazer uma rota terrestre para depois chegar a um porto. Terrestre eu acho que seria inviável, né, da saída aqui do Ceará, mas de navio mesmo, né, vai até a Argentina, volta, contorna e sobe. Isso então, por não ter rotas disponíveis direto para a África ou para a Europa. Exatamente. São poucas as rotas. São poucas as rotas. Nós temos grandes investimentos do PAC, né, do Programa de Aceleração no Nordeste inteiro. São mais de 6 bilhões reais previstos para os próximos anos. E o Ceará é um dos locais mais beneficiados com rotas, com investimentos em Porto, temos a Transnordestina. Isso deve mudar. Qual o cenário? É possível a gente traçar um cenário com esses investimentos? Olha, eu acredito que em breve, né, porque também as construções levam um tempo, mas o Ceará não será mais o mesmo. Eu vislumbro assim, 5 anos, o Ceará realmente vai ter um impulso muito grande. Né? Todas o Estado está fazendo, né, no Porto do Pecém, em São Gonçalo, né, todas essas obras, a siderúrgica, só a siderúrgica já é um pulo fantástico, né? São 15 mil funcionários previstos para a siderúrgica. Exatamente. E um investimento de 4,3 milhões de dólares. É realmente um investimento muito alto e que outras empresas devem se instalar por conta da siderúrgica. Já mudou o perfil só com esse trabalho de execução da obra da siderúrgica? Já tem mudado o perfil de negócio que está acontecendo? Já. Tanto é que o Porto do Pecém ele cresce 25% ao ano. Isso é muito. Eu acho que, eu não tenho a estatística, mas eu acredito que no Brasil é o porto que mais cresce. E o mais importante é que ele cresce, ele não incha, ele cresce. Né? Ele, assim, a gente vê que os investimentos do Pecém estão acompanhando. Se bem que às vezes não acompanha porque não dá tempo mesmo, porque às vezes os negócios são mais rápidos. Mas, no entanto, eu vejo um esforço do Porto do Pecém em atender essa demanda. Por um exemplo bem concreto, quando o milho veio para o Ceará, imediatamente já foi construído um galpão, um armazém para o milho. Então, são essas ações que fazem toda a diferença no crescimento ou não, dão a velocidade do crescimento. Então, tem que haver mais necessidade, né? Porque o milho foi uma coisa meio improvisada, né? Foi. Porque não tinha onde guardar aquelas toneladas todas de milho para abastecer aqui os agricultores. Agora, o Porto do Pecém é um porto de fruticultura, basicamente de fruticultura. Tem sido adaptado para isso. Mas ele movimenta carga ou containerizada, ou carga de projeto, né? Principalmente agora está vindo muito da siderúrgica, as cargas de projeto. Então, o Ceará, eu vejo assim, durante mais ou menos uns 3 anos, vamos dizer 4 anos, esticando um pouquinho, o perfil do Ceará mudou muito. Hoje as cargas de projeto são corriqueiras, vamos dizer assim. Cargas de projeto são cargas de equipamentos. De equipamentos, por exemplo, da energia eólica. Tá? São cargas de projeto. Então, assim, você ouvia assim, espaçadamente uma ou outra carga. Hoje não, hoje já está como disseminada. E é muito bom para o Estado. E essas importações de equipamentos de energia eólica, como é que estão? Não, estão a todo vapor, né? Tem parques sendo leiloados e as importações estão acontecendo. Então, deve ter um crescimento em equipamentos novos e seminovos também. Eu acho que acompanha um pouquinho, né? O equipamento novo puxa também pelo seminovo. Eu acho que de tudo o país se beneficia com isso. Eu acho que não é uma... Eu acredito, eu sei que o país tem que ter as proteções, mas eu vejo que o momento é crucial da gente perder mais uma vez o bonde da história. Né? E ficar adiar o nosso futuro, que o Brasil é um futuro ainda adiar ainda mais. Então, se é uma medida, vamos dizer assim, emergencial para hoje, né, eu vejo que esses seminovos eles vão dar uma contribuição hoje. Amanhã pode não ser. Pode ser que nós estejamos produzindo equipamento de alta tecnologia, pode ser que nós estejamos exportando
né, o minério de ferro fique mais aqui para que a gente produza mais e exporte, né? Mas primeiro importar para depois exportar, esse seria o caminho? Também. E baratear também o produto aqui no Brasil. Mas essa é uma luta muito maior do que a questão de facilidade de importação. Uhum. A gente tem visto, Verônica, nos supermercados locais, uma grande variedade de produtos importados. Vinhos, são muitas marcas. Cerveja, então, absurda a quantidade de marcas que tem chegado. Antes você via 4 grandes marcas, hoje você vê uma infinidade, com cerveja de limão, laranja, groselha. Todos os gostos. Todos os gostos, vinhos de vários tipos. E vários outros tipos de produto, inclusive na área têxtil, roupa acabada, competindo fortemente com o Parque Têxtil Nacional. Isso não é visto, pode ser visto também como uma ameaça? Olha, eu creio, como eu falei anteriormente, o brasileiro ele é muito criativo. De qualquer maneira, se eu não tenho um concorrente, então eu vou ficar confortável no meu cantinho. Mas se tem uma concorrência, eu vou me aperfeiçoar. Eu acho que, de qualquer maneira, a concorrência é salutar, né? E o brasileiro está viajando mais, ele está sabendo o que é bom, né? Então ele está sendo mais exigente por conta disso. E isso, de uma certa maneira, é bom para nós, para os consumidores e também para as empresas se cada vez mais se desafiarem, melhorarem, inovarem. Eu acho que é salutar de qualquer maneira. A China tem muitos, importa muito e exporta muito. Então, novamente, esse seria o modelo mais viável. Seria o grande recado. Olha, eu vejo assim, cada país tem, pelas suas próprias características, tem a sua linha de ação, mas uma coisa que indiscutivelmente teríamos que copiar é o modelo da educação. Educação de qualidade, educação de alta qualidade. Eu acho que, vamos dizer assim, a base de tudo é a educação. Se nós tivéssemos educação, nós não precisaríamos importar tanta mão de obra para construir a siderúrgica. Como está acontecendo. Eu não falo coisa específica. E as empresas, você sabe que as empresas, é a queixa das empresas. Um trabalho mais específico, elas mesmas estão se capacitando seus funcionários. Né? Verônica, e nós somos conservadores com relação aos negócios internacionais? Eu diria que está mudando um pouco o perfil. Por conta das oportunidades que estão surgindo, né? Às vezes a oportunidade surge na nossa porta. Essa questão da língua complica muito? Os empresários têm medo de fazer negócios com estrangeiros devido à questão da língua? Tem, duas coisas que eu vejo que tem que observar. A questão da língua e a cultura, né? Que são fatores que são muito importantes para que o negócio seja bem sucedido, né? E todas as medidas de segurança de qualquer outro negócio. Mas, contudo, se o empresário deseja fazer uma negociação, se ele não tem condição, acha que não tem condição de fazer só, ele precisa contratar um profissional competente, especializado nesse tipo de operação. Para facilitar a negociação. Isso. É muito caro ainda negociar com o comércio internacional no Brasil? Não, olha, o próprio Centro Internacional de Negócios, aqui da FIEC, ele tem missões, né, para a China, para a Alemanha. Então, tem as missões comerciais. Então, ele pode, é uma grande opção, uma boa opção, ele ir nessas missões que ele terá toda a assistência. Muitos empresários europeus dizem que nós somos muito conservadores, por isso que eu perguntei a você sobre isso. No caso, os europeus também não são muito conservadores? Para vender para a Europa também é muito difícil? Olha, a Europa, eu vejo que a Europa, ela, por toda essa questão econômica dela, ela está um pouco retraída agora, né? Mas porque ela também não é que ela seja conservadora, ela tem um padrão de qualidade. Eu achei interessante, teve recentemente uma palestra que eu assisti no CIM, nos 15 anos do CIM. Então, o palestrante, ele falava uma coisa muito interessante, o exportador brasileiro, ele antes, a primeira coisa, ele quer exportar, ele vai nas feiras mais importantes do mundo. Por exemplo, eu fabrico bolsas de couro, então eu vou na feira de Milão.
que ela tem um padrão internacional. Eu posso fazer exatamente o mesmo couro, mas só com um acabamento, um design diferente. Então, essa visão. Então, às vezes não é nem se vamos dizer assim, a qualidade do produto em si, mas de como esse produto é atrativo para quem vai comprar. Então, tem que ter, o exportador tem que ter esse olhar. A embalagem, né, como a aparência do produto, todos esses fatores que são importantes na comercialização, no sucesso da comercialização. Não apenas pode fabricar um excelente produto, mas não é adequado para a cultura, para os costumes para quem é destinado à mercadoria. Faltam também características assim para definir o produto brasileiro, sinais de brasilidade, regionalidade, até para se vender com a marca do Brasil? Olha, na parte comercial um pouco, eu assim foge um pouco da minha ação, porque é mais no Apex, né, que ela trata da parte de comercialização da imagem do Brasil lá fora. Mas das empresas que a gente tem conhecimento, né, alguns produtos que são mais alimentícios são bem característicos aqui da nossa região. Até por uma questão natural. Né, de produção. Isso, exatamente. Mas nos produtos acabados, você percebe essa questão? Você já ouviu de importadores, aliás, de compradores de produtos brasileiros, essa questão do diferencial, a necessidade desse diferencial na produção? Com brasilidade? Com brasilidade e também com características que associa a imagem do Brasil. Uhum. Olha, eu volto a falar desse palestrante que eu achei muito interessante ele mencionar esse caminho para a exportação de um modo mais profissional. Então, assim, existe, por exemplo, a bolsa, como eu falei, né? Ela vai exportar, mas de que modo ele quer? Como é que ele quer? Como é que ele deseja ver essa mercadoria? Porque bolsa ele pode comprar em todo o país do mundo. Então, como é que ele quer? Como é que ele deseja? Né? Vai mais um pouco da nossa criatividade e também como o consumidor final vai desejar ter esse produto, com sinais mais claros de brasilidade ou leve ou não, né? E de acordo com o interesse. Com interesse. Aí vai variar, a gente não tem um modelo correto, né? Não tem um modelo padrão. Nesse tempo de globalização também tem tido muita customização de produtos. Exatamente. Inclusive máquinas e equipamentos também, de acordo com a necessidade de cada fabricante. Isso tem acontecido também, não? Também. Pesado de máquinas? Também. Agora tem coisas que são muito específicas, né, para os setores. Tem equipamentos que são dirigidos para determinados setores, né? Mas de qualquer maneira o que vem a contribuir em todo esse processo realmente é o aumento da produtividade, da eficiência, do acabamento, né, do produto final, que às vezes um equipamento com mais tecnologia, ele vai ser mais eficiente, tanto na produtividade, o custo dessa mercadoria, às vezes o consumo de energia considerável, ele será mais produtivo e o acabamento final. Né, que se diz, né, isso já é conhecido por quem é do setor. O nível de desenvolvimento de um país é proporcional à quantidade de maquinário que tem. Quer dizer, quantidade em termos de eficiência, né? Então, esse é um sinal. Agora, Verônica, quando se importa uma máquina, tem que se importar um profissional também para ensinar a usar a máquina. Geralmente, quando vem uma máquina importada, vem um profissional para que ele monte a máquina. Então tem que ter realmente uma pessoa para ensinar como é que vai ser todo o processo, para que os outros possam fazer depois. Mas aí depende também do tipo de máquina, tudo depende, a gente não pode dar uma receita de bolo, né? Cada caso é um caso. Por exemplo, uma unidade fabril, né? Tem que ter um técnico que dá o suporte, tem que ter que desmonta lá e que monta aqui. Enfim, é um setor que está aberto e que tende a crescer. Eu vejo, só para concluir nele, eu vejo assim, onde tem uma dificuldade, tem uma grande oportunidade, aquele princípio, né? Enquanto eu estou fazendo lenços. Então, o Brasil tem que descobrir o caminho dele. Estamos numa crise, estamos no repensar do país, então vamos descobrir, porque tem uma oportunidade incrível. E outra coisa, a gente tem uma grande vantagem, que nós não temos, vamos dizer, conflito com países, né? Mas que o Brasil é tido lá fora, as pessoas têm uma boa receptividade de um modo geral, têm uma boa receptividade pelo brasileiro, né?
Então, essa eu vejo que é um ponto também adiante. Positivo para nós. Eu queria agradecer a sua participação no programa. Muito obrigada. Obrigada a você. E essa edição do Povo Economia termina aqui. Para acessar o conteúdo do programa, basta entrar no portal tvupovo.com.br/o Povo Economia. E você pode ver nosso programa nos horários alternativos, no sábado às 3 da tarde e às segunda às 11 da manhã. TV O Povo tem que ver. Até o próximo programa.